Bom dia galera do YouTube, tudo bem com vocês? São 4h40 da manhã, dormi cedo ontem, acordei cedo hoje, e aí eu tava aqui mexendo na internet aqui e me deparei com um vídeo aí sobre o Foro de São Paulo. Fazia tempo que eu tava aí imaginando aí fazer alguma coisa nesse sentido aí, expor algumas ideias aí sobre o Foro de São Paulo. Você conhece o Foro de São Paulo, Carol? Já ouviu falar? Sabe o que ele significa, quando ele surgiu, o que ele é, o que não é? Como que ele interfere na nossa vida agora em 2022? E quiçá, talvez aí nos próximos anos? Então vamos lá. Vamos fazer uma aula expositiva aí sobre o Foro de São Paulo. Em 1990, pessoal, no ano de 1990, dois líderes, um líder mundial e um líder local, se uniram e fundaram o que ficou conhecido como Foro de São Paulo. Lula e Fidel Castro. Em 1990, se não me engano, esse encontro foi em Havana, capital de Cuba, onde eles fundaram uma instituição, um órgão aí que cresceu nos anos subsequentes, denominado Foro de São Paulo, que nada mais é do que uma congregação, do que um grande partido não oficializado, ou melhor, até é oficializado, mas não institucionalizado no sentido de ser um partido único. Ele se desmembra em vários partidos. Então o Foro de São Paulo é uma agregação, uma congregação de diversos setores da esquerda latino-americana que desde 1990 tentam aí reimplantar o que foi desmantelado lá na União Soviética. Se a gente fizer usar a métrica mais uma vez do espaço e do tempo, o que nós vamos perceber? Em 91, oficialmente cai a União Soviética. 25 de dezembro de 1991, Mikhail Gorbachev anuncia o fim da União Soviética. Aí uma notícia, eu lembro desse dia, inclusive, o Jornal Nacional, ele noticiou por 42 minutos o fim da União Soviética, 25 de dezembro de 91. Mikhail Gorbachev renuncia, assume Boris Yeltsin, e o Gorbachev já havia declarado aí o final da União Soviética, ali a desintegração ali dos países satélites ali da União Soviética. Concomitante isso, um ano antes, olha só, como o movimento comunista já é um movimento organizado, ele tem funções, ele tem hierarquia, ele tem plano de contenção, eles têm reuniões periódicas e semanais, fazem análises de conjuntura. Tudo isso é fato, tudo isso é óbvio. Em 1990, o Lula e o Fidel Castro já antevendo aí, a serviço, logicamente, do Partido Comunista, das orientações soviéticas, eles já anteviam aí o final da União Soviética, e um dos planos lá dos comunistas aí desse movimento geopolítico, desse globalismo que envolve o comunismo, os herdeiros aí da nomenclatura comunista, aqui na América Latina, esse Foro de São Paulo, criado em 1990, que é uma agregação, uma congregação de partidos, de movimentos sociais, de ONGs, de movimentos estudantis, de sindicalismo, de intelectuais de esquerda, da esquerda católica, que está envolvida nisso também. Eles se reuniram para tentar reimplantar aquilo que foi desmantelado lá no leste europeu, que é o comunismo, que era a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Então, o Foro de São Paulo, que congrega diversos setores da esquerda latino-americana, ele faz assim, a força da esquerda, ao contrário do que a gente imaginava, é as suas multifacetas, a sua segregação. Ela não é um movimento único, ela se desmembra
em esquerdas moderadas, em esquerdas radicais, em esquerdas progressistas, em centro-esquerda, em direitas fake, que há o PSDB, por exemplo. O PSDB era uma direita fake, ele sempre foi centro-esquerda, mas se travestia aí de algum tipo de direitismo, que até existia timidamente lá, mas existia, mas majoritariamente ele era centro-esquerda, embora parecesse direita. O que acontece? O Foro de São Paulo é uma espécie de assembleia geral, de comitê central, de um órgão acima dos movimentos de esquerda latino-americano. Mas aí você vai me perguntar, mas e aí, professor? Ficou louco, professor? O PT deu lucro para banco, o PT deu lucro para grandes empresas, acelerou o processo de consumo, de produção e consumo. O PT foi um partido capitalista, metacapitalista, exatamente, exatamente. Aí que estava a função do PT quando assumiu o poder. Aí que está a função do PT. Desenvolver o capitalismo aqui, ganhar dinheiro aqui e salvar os países aí, os ditadores socialistas que tinham falido por aí, economicamente, óbvio. Então olha só o que acontece. Esse Foro de São Paulo, ele reúne movimentos políticos, ONGs, movimentos sociais, setores organizados da sociedade civil e até a igreja, e me permita dizer, até alguns órgãos aí ligados à criminalidade. Até isso tem, até isso eles controlam. Aí que está a força da esquerda. A esquerda, ela não é um movimento homogêneo, unilateral, ideológico, unitário, ele até é centralizado, mas ele se desmembra, ele se traveste, digamos assim, de inúmeras instituições até contraditórias. Você tem até a esquerda radical, PSTU, até o discurso progressista, feminista, abortista, de ideologia de gênero, tudo isso dentro do conglomerado da esquerda. Ela não é uma ideologia. Aí que nós temos que entender, o comunismo não é uma ideologia, ele é um sistema de poder que usa a ideologia, usam ideologias, as que forem mais convenientes naquele momento histórico, porque eles sabem fazer análise de conjuntura, eles sabem fazer previsões, tendências, eles são extremamente politizados, isso nós temos que admitir. Agora que há flertes com crime organizado, ó, eles conseguem agregar do crime organizado até a igreja. Você tem dúvida de que é um movimento globalista, é um sistema de poder de caráter universal extremamente organizado e extremamente poderoso? Não há mais dúvidas disso, ninguém tem mais dúvida disso. Mas e as contradições, professor? Como é que eles queriam reimplantar aqui o que tinha na União Soviética, que era socialismo, e aqui o Lula foi um grande capitalista? Sim, exatamente, porque socialismo nós devemos entender que ele capitalismo, capitalismo até é um sistema econômico, o socialismo, o comunismo, ele não é um sistema econômico, ele usou uma determinada ideia econômica, uma determinada tendência econômica que fazia sentido naquele momento. Reestruturado toda a tragédia que foi a economia comunista, matou milhões de fome, eles perceberam que economia comunista não existe. Papo furado, é conversa para boi dormir, é conversa para inglês ver. O capitalismo, ele triunfou em termos econômicos, não nos termos culturais. Nos termos culturais, o comunismo venceu, o marxismo cultural. Então, Foro de São Paulo, uma agregação, uma congregação de partidos e movimentos de esquerda latino-americanos, fundado por Lula e Fidel Castro em 1990, com o objetivo de reimplantar o que foi desmantelado no leste europeu, ou seja, de implantar o comunismo na América Latina. Eles tiveram êxito, mais ou menos, em algumas coisas sim, em outras não. Obviamente, houve muita resistência aí por parte dos setores verdadeiramente, genuinamente conservadores. Então eles conseguiram tudo? Óbvio que não. Mas fica aí a dica, o Foro de São Paulo, Foro de São Paulo. E onde que é a resistência? Aqui no Brasil, sobretudo, que é a realidade que eu conheço, Forças Armadas e conservadorismo cristão. E isso aí que impede o Foro de São Paulo, ou como
o comunismo globalista se implantar aqui, o conservadorismo cristão e o nacionalismo. Eles são, esses dois setores são reacionários? Podem até ser. Saqueiam o povo? Pode até ser. São demagogos? Pode até ser. Unidos, a cruz e a espada dos dois são perigosos? Muito, mas eles são o que impede a implantação desse globalismo comunismo, onde dos seus representantes é o Foro de São Paulo, que se desmembra aí em vários partidos de esquerda, aqui na Bolívia, no Equador, na Argentina, na Venezuela, onde quer que seja. Beleza, pessoal? Pelo menos uma vez aí na vida você ouviu falar do Foro, o famigerado Foro de São Paulo. Que é uma agregação de partidos e de movimentos de esquerda aí que influencia aí a política latino-americana nos últimos 30 e poucos anos, nos últimos 32 anos no mínimo, e que pode voltar ao poder agora. Voltou em toda a América Latina, exceto no Uruguai, e aqui no Brasil a decisão é domingo. Valeu, pessoal!